Hoje eu vou falar das etapas de uma obra, de uma reforma de apartamento bem executada. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa o seu joinha e ajuda o canal a crescer aqui. Você que está reformando ou você que pretende reformar um apartamento, esse vídeo eu vou te falar o que você precisa fazer para fazer uma obra muito bem executada e não ter problemas ou minimizar os problemas que você pode ter durante a sua reforma. Eu separei em 4 partes. A primeira parte eu sempre separo e falo sobre o planejamento e o briefing que você tem que ter. O que seria isso? Você tem que fazer um planejamento técnico, ter essas definições do seu cliente antes de iniciar a sua reforma. Vou te dar um exemplo. Se você pretende reformar esse apartamento no dia 10, então entre antes nesse apartamento lá para o dia 5, justamente para você ter 5 dias, 2, 3 dias de planejamento, justamente para você definir o escopo da obra, ver se tudo que está no projeto executivo você vai conseguir colocar dentro dessa reforma, se você não vai achar uma coluna, uma viga, um pilar aí no meio do caminho. Outra coisa também, obra com projeto é mais fácil, porque você já tem as definições nesse projeto. Porém, obra sem projeto vai exigir um pouco mais do próprio cliente. Então, converse com o cliente antes dessas definições, peça para ele fazer o memorial descritivo, ou você mesmo faça o memorial descritivo com ele, tá, em loco, justamente para você ter as definições e aí justamente para você iniciar a sua reforma já com as definições. Então a primeira parte é planejamento e briefing. Parte 2, demolições. Esse serviço de demolição ela divide em 3 etapas, que é a demolição de alvenaria, tem às vezes o rasgo da parte elétrica e também da parte hidráulica, porque essa parte tem que ser bem importante e bem detalhada, justamente para você não ter o retrabalho. Imagine só você fazer toda a demolição, todo assentamento de porcelanato, forro, pintura, e nos 48 do segundo tempo da obra, quando for entregar a obra, você esquece uma tomada que tinha na cozinha, uma tomada que tinha na cabeceira da cama e acaba tendo um retrabalho, cortando de novo a alvenaria para chumbar uma caixinha e fazer um ponto elétrico ali. Então, essa etapa de demolição tem que ser muito bem definido, como no primeira parte, porém, ela tem que ter um pouco mais de atenção justamente para você evitar retrabalho no final da sua reforma. Parte 3, acabamentos. Essa parte exige muito mais da parte de porcelanato, justamente para você contratar um bom profissional que vá realizar esse serviço, para ver se ele vai fazer uma dupla colagem, usar espaçador e cunha nas peças corretas, enfim, ter uma boa execução para você não ter esse retrabalho no final, mas um acabamento de profissional mesmo na parte de revestimento, isso tudo vai acarretar para uma finalização de obra. Então, acabamento não só na parte do serviço de revestimento, acabamento também na parte de iluminação. Às vezes fica aquela iluminação indireta ou direta, mas tem aquele corte no gesso, então às vezes aquele acabamento entre o gesso e a iluminação fica um detalhe, então você tem que prestar muito bem atenção para evitar esses erros. Parte de pintura também, que é o campeão dos acabamentos, justamente porque quando a gente entrega, né, quando a gente faz a parte de pinturas, é que a gente já está finalizando a obra. Então, a parte de pinturas, justamente com parede, com 2, 3 demão, portas, quando ela é pintada também tem que ter um bom acabamento, às vezes você tem que amaciar, lixar e pintar a porta, não é só simplesmente jogar a tinta na porta e tá tudo pronto, não, tem que ter um bom acabamento. Justamente essa etapa, como entra na etapa de finalização, os olhos do cliente vão ficar mais voltados a esses serviços e não o serviço de demolição, como primeiro item, tá? Então, essa cara é a cara que você entrega a sua reforma. Então, você tem que ter um bom acabamento, uma boa entrega, justamente para o cliente gostar e
eventualmente ele vai te chamar para uma outra obra ou pode estar te indicando para outros clientes, enfim, amigos, investidores. E a quarta parte é a entrega. A entrega nada mais é que uma conferência de todos os serviços que foram prestados dentro dessa reforma, dentro desse apartamento, que você faça um checklist. Checklist de pintura, checklist de revestimento, checklist de hidráulica, muito importante para não ter nada vazando. Justamente faz aqueles testes de vídeo, mostra isso para o seu cliente, deixa isso registrado, justamente para quando entrar a etapa de marmoraria, etapa de marcenaria, que são os terceiros, podem acontecer alguma coisa, mas que você tenha registros que você deixou tudo certo. E o checklist nada mais é que uma segurança. É uma segurança para você, para o cliente, que a obra dele está sendo entregue no prazo, com todos os itens, né, todos os serviços acordados, definidos e assinados pelo próprio cliente, que ele dá um ok, né? Isso garante a sua responsabilidade e garante também que você é um profissional de ponta a ponta. Então, a quarta parte eu falo sobre o checklist, que é a entrega final, justamente com os documentos certos para você fazer uma boa entrega e concluir esse serviço. Essas etapas fazem parte do meu método que eu uso diariamente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre precificação, que é um dos temas mais pedidos aqui para mim. Fechado? Te vejo no próximo vídeo.